Hoje vamos falar sobre o juízo final e a Nova Jerusalém. Lembrando que o contexto histórico de João era um momento de uma profunda perseguição a todos os cristãos por parte do Império Romano. É chamada de Segunda Grande Perseguição, feita pelo imperador Domiciano. Provavelmente o apóstolo e também profeta João, ele escreveu o livro de Apocalipse no ano 95 depois de Cristo. Ele estava na ilha de Patmos, ele recebeu estas revelações. E é claro, o contexto é muito amplo, não está atribuído só ao momento que ele estava enfrentando. Pelo contrário, quando nós estudamos o Apocalipse, nós estamos falando do fim de todas as coisas e o porvir. Então vamos começar lendo o capítulo 18. Depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Os mercadores destas coisas que por meio dela se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então, Bispo G, a primeira derrotada das bestas que nós estudamos foi a Babilônia. A Babilônia no contexto de um sistema religioso, mas também a cidade onde o anticristo vai comandar todo, vamos dizer assim, esse domínio mundial, o seu império, porque ele vai unir todas as nações, como nós falamos na grande tribulação. É interessante como faz algumas referências Babilônia a Babel, porque fala assim, que o seu pecado alcançou até o céu, e o propósito da Torre de Babel, em Gênesis 11, era alcançar o céu com uma torre. Nimrod queria fazer o seu nome célebre. A destruição da cidade, então, ela é, na verdade, a destruição de um centro poderoso. Então é legal a pessoa ter um entendimento. Quando se fala de Babilônia e Apocalipse, está falando de duas coisas. Da cidade, que não é exatamente a Babilônia, a que fica ali entre o Tigre e o Eufrates, ainda que faça referências ao Eufrates, na verdade é uma cidade que vai ser a capital do mundo. Não dá para adivinhar onde é. Eu já vi todas as histórias, já falaram que era Roma, já falaram que era Washington, já falaram agora que é a Turquia. Cada um vai tentar adivinhar onde vai ser essa tal cidade. Agora tem outra coisa que é o mistério Babilônia, que é o sistema religioso do falso profeta. Tudo isso será destruído. Tudo isso faz parte também de um projeto inicial do próprio falso profeta, porque o falso profeta vai abandonar esse sistema religioso e todo o poder será dado ao anticristo. Então, antes de chegar na batalha final, o anticristo vai estar com a concentração desse poder. Muito bem, ok, Babilônia destruída. Agora falou dos negociantes. Todo o capítulo vai falar por 3 vezes de figuras que ganharam riquezas por esse sistema babilônico. Agora, fala muito específico de ser um marinheiro. O que significa isso, Bispo G? É porque os grandes centros, vamos dizer assim, que se desenvolveram na antiguidade, eram baseados no comércio. Então todos, para a própria Babilônia naquela época, Roma, na época de João e assim por diante. Mas o comércio entre esses grandes centros, eles eram feitos através de navios. Então, um especial, que eram os fenícios de Tiro, Sidom, eles tinham essa marca, e que era a marca, o referencial do inimigo, que é a multiplicação do quê? Do comércio. O que é o comércio? Valores de troca financeira, de exaltação do homem. A própria Babel, o que era a torre? A torre era a exaltação do homem. Então, algo que é feito em detrimento de Deus e potencializando o homem. Então a gente percebe que os marinheiros eram esse símbolo principal, principalmente os fenícios,
Os fenícios, na antiguidade, foram os povos mais fortes financeiramente, eles não dependiam de ninguém, as cidades deles eram fortalezas, mas eles não se preocupavam muito, porque eles compravam os exércitos que eles quisessem para guerrear por eles. Agora, o que é interessante, o final do capítulo, é o fato de um anjo pegar uma pedra com pedra de moinho e lançar sobre a cidade, e a cidade, enfim, afundar. A palavra mar, mar é uma referência simbólica de nações, de povos. Então, nós vemos o quê? No primeiro momento, essa besta, a Babilônia, ela vai sair do meio das nações. Isso. E da mesma forma ela vai ser precipitada junto com as nações. Isso. O interessante é a figura da pedra. Nós vemos uma referência em Daniel capítulo 2, que é a visão que Nabucodonosor tem daquela grande estátua, cabeça de ouro, tronco de prata, o ventre de bronze, né, as coxas de bronze, depois as pernas de prata, e assim vai, como nós já ministramos. A referência de toda uma sequência de poderio. E que no final da visão de Daniel vinha uma pedra do céu. Esta pedra ela atingia os pés e depois toda a estátua era esmiuçada. Sem dúvida, né, Bispo G, tem uma ligação a visão de Daniel com isso que aconteceu com a Babilônia. Porque a Babilônia era a referência de um poder mundial que nasceu das nações. Inclusive vai ser feita aqui uma menção mais à frente, né, desses capítulos, sobre os 10 chifres. E os 10 chifres, mais uma vez, colocando, né, esse poder, essa autoridade, que são 10 reinos, espiritualmente falando, mundiais, que não se, vamos dizer assim, não se misturam, mas que estarão embaixo desse governo de Babilônia. Todos eles, né, vão depois estar embaixo dessa regência e vão ser destruídos, né, que simbolizam o quê? Esses pés dessa estátua, que não se misturam, mas que vão o quê? Ser destruídos, toda essa estrutura, através de uma pedra. E a pedra é a rocha, é Jesus Cristo. A igreja. Cristo. Assim, encerrando o conceito de culturas. Porque vai acabar mesmo, o mundo está acabando, não vai ter mais negócio de cultura X, Y, Z, os povos. Literalmente pré-anunciando o que seria o fim dos tempos. Então, o fim dos tempos será marcado por uma batalha, que é a batalha do Armagedon. E nós vamos ler o capítulo 19, que narra exatamente essa batalha. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então a batalha é marcada pela derrota especificamente das bestas. Lembrando que Satanás está por trás das bestas. E o momento dele vai chegar também. Mas todo aquele exército, todos que foram marcados com 666, tudo que foi reunido ali pelas bestas, é definitivamente derrotado por esta figura, este cavaleiro no cavalo branco, que sem dúvida é a figura de Cristo. Nós vemos vários detalhes, Bispo G, da própria aparência. Aliás, um detalhe curioso é o que fala no versículo 16, que tem escrito na coxa Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né, que muitas pessoas usam para defender a tatuagem, mas que não tem nada a ver. Não tem problema nenhum também fazer tatuagem, mas não tem nada a ver. Né? Usar isso como um argumento para Jesus tinha tatuagem, cara. Aí, pega leve, né, meu? Aqui estamos falando de um ser espiritual, um ser glorificado, é uma outra situação, né? É uma outra discussão. Mas nós vemos realmente a referência de Jesus Cristo, essa figura é Jesus Cristo. Sem dúvida, inclusive aqui fala no finalzinho sobre a espada que sai da sua boca, para punir toda a carne. Então é aquela figura do Jesus Cristo glorificado, aquele que é poderoso, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse daí saiu para vencer e vencer definitivamente. Agora, não tem nada a ver com aquele cavaleiro no cavalo branco de Apocalipse 6, que foi o primeiro cavaleiro do Apocalipse. É o mesmo? Não, não é o mesmo. Assim, nós vemos que há
existe uma corrente que coloca ele, pelo fato de ser de cavalo branco, tá de branco, sai vencendo para vencer, tem coroa, mas no critério daquela sucessão que nós já falamos, ali é o desenrolar dos 4 cavaleiros do Apocalipse, não pode ser um dos cavaleiros do Apocalipse Jesus. Jesus é aquele que vai finalizar, não é o que vai abrir. Por fim, a batalha é vencida, as 2 bestas são aprisionadas junto com seus seguidores e todos são lançados no lago de fogo e os outros demais são mortos pela espada que sai da boca de Cristo. Bispo G, o que é esse lago de fogo? Qual a diferença de lago de fogo e inferno? São coisas diferentes? Mundo dos mortos, e aí? A palavra inferno tem uma série, vamos dizer, o que a gente usa como inferno, tanto no hebraico como no grego, tem uma série de outras palavras, né? Então, às vezes é Hades, outras vezes é sepultura, um é Tártaro, o outro como é que chama? Geena, né? O Geena, e assim por diante. Esse lago de fogo é a morte eterna. Então, é uma morte espiritual, ela é representada por um fogo eterno. E isso daqui estava guardado, reservado para Satanás e os seus anjos. Não foi preparado para o homem, a não ser aqueles que pretendem e seguem. Aí também serão, né? Porque Deus não criou o inferno para o homem. E aqui, então, a gente vê um pouco diferente do que é o inferno anterior, que colocam, que já era sepultura, era um lugar de espera para o dia final. É bem diferente as 2 situações. Jesus vai derrotar as bestas e todos os seus seguidores. Mas a serpente, ou o dragão vermelho, enfim, Satanás, que são todos a mesma coisa, o mesmo indivíduo, ele ainda vai ficar aprisionado por um tempo, que é chamado de milênio. Vamos ler. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selos sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bispo G, nós vemos aqui que num primeiro momento, na tribulação, Satanás tem as chaves, ele tem o domínio sobre esta prisão, sobre esse abismo da onde vem muitos demônios como rãs e coisa do gênero. Agora parece que o negócio mudou para ele. Agora ele que foi aprisionado, ele ficou ali preso, ele não tem mais as chaves, a gente vê a chave do abismo nas mãos de um anjo, que com uma grande corrente vai prender. Aqui estamos falando de uma figura completamente espiritual. Sem dúvida. Vai prendê-lo por 1000 anos. E aí vem a grande discussão, Bispo G, o tal do milênio. Existem 4 teorias sobre o tal do milênio. E hoje nós vamos passar essas 4. E vamos ver qual que é a mais próxima daquilo que é a nossa visão. Há até uma quinta, depois a gente vai comentar também. Há uma que ela quinta falar. ainda? Aí Meu Deus do céu, gente. A teologia, né, não para. Vamos lá. Mas vamos lá. O milênio, que seria um período aqui, bom, o texto é bem claro, são 1000 anos, Satanás ficará preso, que depois ele será solto no final, para ainda ludibriar alguns, até ele ser completamente derrotado. E aí sim, ele vai também ser lançado na morte eterna, nesse lago de fogo, junto com as outras bestas. Tudo bem. Bispo G, primeiro, o amilenarismo ou amilenismo, que seria, como você vê aí no gráfico, a ideia de que os 1000 anos são figurados, como que a humanidade já está participando destes 1000 anos. Porque a segunda carta de Pedro fala que um dia é igual a 1000 anos, aí fica aquela coisa, ninguém sabe se esses 1000 anos são 365.000 anos, como um dia é 1000 anos, é uma coisa muito interessante, enfim. Alguns defendem essa ideia, mas há uma passagem que está em Mateus 19, versículo 28, diz assim: Jesus lhes respondeu:
Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A mesma coisa, tal da regeneração, aparece em Atos capítulo 3, seria uma outra referência de um reino físico. Isso anularia essa teoria do amilenarismo? Não, totalmente, porque o amilenarismo, por mais que as pessoas queiram supor, fica difícil a gente achar que possa estar acontecendo ou que vai acontecer dessa maneira. Então, até pelo como você colocou, por aquilo que é o próprio testemunho de Jesus. Então, não adianta a gente colocar hipóteses. Eu acho que existem coisas que são figuradas e nós temos que lidar figuradas com figuradas, literais com literais. E aqui não dá para a gente figurar alguma coisa que está colocado literalmente, né? Então, eu posso até adiantar, a quinta é uma suposição que esses 1000 anos é só uma analogia de um determinado tempo que não é colocado porque ele acontece no mundo espiritual, mas também não é uma realidade, porque isso aqui é físico. Entendi. Há outras referências no Antigo Testamento, Isaías, Joel e Zacarias, que também falam de um reinado em Jerusalém. Então essa pode ser uma referência de um reinado milenário de Cristo físico real, né? Não sabe se esses 1000 anos são 1000 anos ou é uma figura de muito tempo, mas que a ideia que dá o texto e o que nós apoiamos aqui é que realmente vai existir este reinado após esta vitória no Armagedon. Perfeito. Que fique claro. Aqui é colocado esses 10.000 anos, os 1000 anos, aliás. É um tempo. E ele é uma manifestação física, porque depois tem julgamento, tem uma série de desdobrar ainda que vão acontecendo. Veja nessa imagem outra teoria. É a teoria chamada pré-milenarismo pós-tribulacionalista. Bom, a ideia é o seguinte, que o milênio, ele vem também depois do Armagedon, ok? Só que durante 1000 anos literais, o homem vai ter livre arbítrio. E que vai acontecer antes da destruição de Satanás. Então, na verdade, o homem, ele participaria de toda a tribulação. Então, faria sentido, Bispo G, até pelo seguinte fator, após o Armagedon, realmente vai ter o milênio. Eles acreditam no milênio, depois do milênio, Satanás é derrotado, o homem tem o livre-arbítrio nesse milênio de, enfim, adorar a Deus, continuar seguindo Deus, ou... né? Agora, passar pela grande tribulação, a igreja passar pela grande tribulação, para nós não é coerente. Nós acreditamos o quê? Que no meio da tribulação, o Senhor vai recolher a igreja será arrebatada, então, a grande tribulação, a terrível, nós não passaríamos. O que seria, como você vê aí no gráfico, a terceira opção, que é o pré-milenarismo dispensional. Ou seja, é mais ou menos a ideia mais próxima daquilo que nós temos como ideal. Então a igreja, ela vai passar pelo princípio das dores, no meio da tribulação ela é arrebatada, ela vai ficar preservada nas alturas com Cristo durante este momento de grande tribulação, ela volta com Cristo, Cristo derrota no Armagedon as bestas, enfim, o seu exército, e aí começa o reino milenar. Então, o reino milenar até Satanás ser definitivamente derrotado. Uma coisa interessante, Bispo G, e eu quero lhe perguntar, porque nesses 1000 anos não tem Espírito Santo. Jesus Cristo vai estar reinando ali. Não, tem assim, na própria condição de Deus, né? De Deus, vai ter a presença dele ali, mas não o comportamento que tinha antes. Não da mesma maneira. Com certeza não. A ideia que muitos estudiosos têm é que nesse momento, alguns vão se perder. Antes de Satanás ser solto, porque Satanás é solto por um pequeno tempo no final, antes dele ser derrotado. Porque alguns acreditam o quê? Que o mal está também no coração do homem. Que vai provar que mesmo sem influência de Satanás, que o homem pode se condicionar ao mal, porque alguns iriam com Satanás, e que Satanás viria para testificar isso, que o mal realmente existe, e aí sim alguns seriam ainda levados ao inferno junto com ele. Faz sentido essa ideia, Bispo G?
Então, é meio complicado a gente falar sobre isso, né? Porque será que o homem vai viver esses 1000 anos? Aqueles que foram levados, que foram com a igreja, vão voltar, vão viver 1000 anos literais? Será que o corpo é corpo físico? Porque aqui coloca corpo físico. Então, fica, né, essa série de dúvidas. E também, com a presença de Jesus, já tudo confirmado, Satanás não tem mais ação nenhuma, dificilmente alguém vai se desviar. Mesmo que diga que o mal esteja com eles. Porque, primeiro, aqueles que foram e que foram arrebatados, esses já tinham a condição do quê? De consciência espiritual, de vida de santidade, compromisso, e foram arrebatados. Se foram arrebatados já uma vez, passaram pelas provas, por todo tipo de circunstância, e foram aprovados, vamos colocar assim. Agora, reinando com Cristo, sem o diabo, vão se desviar? Eu acho um pouco difícil essa condição. E também a gente nem sabe se eles vão viver os 1000 anos, né? Porque é um processo que nós falamos, se é um reino físico, o corpo não teria o vigor para 1000 anos, a não ser que seja um corpo glorificado e faça parte de toda uma outra estrutura. Uma figura muito espiritual. É, eu creio, mais espiritual. Ó, o texto diz assim, os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Esse texto aqui é um texto muito complexo sobre a questão de ressurreição. Porque, para defender a ideia que nós estamos falando, será então que as pessoas que foram arrebatadas, elas vão participar desse milênio? Então tem mais de uma ressurreição? Não, a segunda ressurreição que falam é a que é no final de todos os tempos, porque parece que quando Satanás é solto, ainda tem um contingente de pessoas que não são as que são de Cristo, que elas vai ter a batalha final e o que ocorre nesse período, muitos ainda podem se converter e ressuscitar, ou podem ser até uma ressurreição daqueles que morreram nesse período da grande batalha final, e como os outros foram julgados, eles serão julgados também. Agora, todos vão passar por um grande julgamento. Né? Nós vamos falar no próximo bloco. Então, seria que todos, não é que todos ressuscitariam. Seria isso, todo mundo ressuscitar para ser julgado? Então, assim, a evidência que dá no livro de Apocalipse é isso mesmo, de toda a história, de todos, a morte vai dar, o além vai dar, a sepultura vai dar, o mar vai dar, quer dizer, todos que estão mortos estarão na presença do Senhor. Até aquele tempo. Agora, a dúvida é essa, porque aí sim fala de uma segunda ressurreição, caso haja um milênio após esse momento que é chamado do trono branco. Vamos ler o capítulo 20. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontraram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Bispo G, finalmente Satanás será derrotado antes do julgamento. E nós vemos aqui no texto que ele ficará um tempo, nesses 1000 anos, e que ele vai ajuntar um exército enorme, enorme, de pessoas que ele seduziu. Esse exército está contemplando também todas as almas antes do Armagedon, ou são as almas agora desse reino milenar que ele mesmo seduziu? E fala que é do Gog e Magog. Então, quando há o reino milenar, o que se subentende é que não é só Jesus e os que foram fiéis que estão ali preservados. Ali há um contingente de pessoas que ainda estiveram, caminharam,
que andaram podem ser até isentos, alguns que se envolveram, outros que foram enganados. Quer dizer, o livre-arbítrio ainda impera nesse período. Então a gente percebe que o que vai acontecer. E é um grande contingente, porque a batalha final, a batalha do Armagedon, o Armagedon, ela é uma batalha que vai ter, então, exércitos ainda muito fortes. Então, quer dizer, nesse período do milênio, ainda subsiste muita gente além da igreja que volta a viver e reinar com Cristo. Magog e Gog, né? Gog e Magog, enfim. O que significa isso, Bispo G? Tem alguma relação com os filhos de Jafé? Tem. Existia uma região, é uma região inclusive próxima da Rússia, que é uma região que seria vinda do norte, e a figura que foi colocada na época de João, né, porque a gente também não pode lidar com coisas físicas, como nós falamos Babilônia, que João está falando é Roma, e não é Babilônia que é ali também no Iraque hoje. Mas a realidade é que seriam povos que vêm com descendência por parte de Jafé e que eram ligados, né, a um vínculo que tinha com a antiga União Soviética, aquela região da Rússia, então viriam de lá. Podem vir? Podem, mas a gente não pode afirmar. Aqui diz que vem do norte. Também para vir do norte não é difícil, né? Porque Israel já fica meio que no hemisfério sul, né? Quase praticamente no hemisfério sul. Pode vir dos Estados Unidos, que é norte, pode vir do Canadá, que é norte, pode vir da Ásia inteira, pode vir da Europa inteira, que é norte de Israel. Então não tem muito esse contexto, talvez, físico. Agora chegou o julgamento. Então Satanás, ele é lançado no lago de fogo e abrem-se 2 livros. Então o livro da vida e também o livro que contém, vamos dizer assim, um dossiê de todos os seres humanos, e aí vai acontecer um julgamento. A palavra é clara. Quem está no livro da vida é salvo. Sem dúvida. Está no livro da vida, já tchau. Está separado e tal. Mas também fala de um julgamento de pessoas que não estão no livro da vida. E aí, Bispo G? Vai ou não vai para o céu? Então, a realidade é que alguns atribuem isso aqui também ser um julgamento dos galardões. Quem vai receber um galardão já salvo, porque eles acham que a salvação só vem por Jesus Cristo. A realidade é que a gente não pode afirmar esse contexto, porque e as pessoas que não tiveram a oportunidade de saber de Jesus? Existem ainda no mundo, em várias regiões, que nem sabem quem é Jesus. Parece loucura isso, mas é uma realidade. Nós temos, inclusive, povos aqui ainda no Brasil que não conhecem a Jesus. O que seria deles? Vão para o inferno simplesmente? Não, haverá um julgamento. Agora, o que diz aqui fala de um julgamento segundo as suas obras, mas não diz se esse julgamento vai dar isenção, se vai haver uma balança do que fez de bom ou de mal e vai ser salvo. Aqui não traz isso. A única garantia que tem, quem está no livro da vida, no livro do Cordeiro, esse é salvo. Então, até por qualquer tipo de dúvida, eu prefiro estar no livro da vida do Cordeiro e ser salvo do que arriscar por obras. Então, quem está no livro da vida foi salvo, quem conseguiu pelo julgamento está salvo, o restante vai ser lançado no lago de fogo. Então, eternamente morrer, né? É difícil traduzir isso para a nossa realidade física, o que é morrer eternamente. Depois deste momento que nós estudamos, do juízo final, chegará então a Nova Jerusalém, uma região celestial, o paraíso, como que o Éden mesmo, né? Mas uma outra condição, numa outra proporção, onde Deus irá reinar e nós reinaremos com Ele para sempre. Vamos ler o capítulo. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Então vamos lá, começa falando que o mar não existe mais. Significa então que as nações não existem mais? Possivelmente, pode ser que seja isso. Agora, dá a entender que realmente vai ser um povo só.
Aham. Aqui não é talvez figurativo, né, Dani? Então, esse mar, porque haverá novos céus e nova terra. Então, quer dizer, eu acho que a dimensão desse, vamos dizer assim, universo físico, ele vai deixar de existir. Então, eu não sei o nível do cataclisma que vai acontecer, mas a ideia é essa: o que é físico vai deixar de existir para se manifestar aquilo que é espiritual e eterno. Então a Nova Jerusalém é espiritual. Ela é espiritual. Obviamente, nos conceitos físicos, para nós podermos entender, porque quando se dá a descrição de como é a cidade, nós vamos ver elementos físicos para nós entendermos. Mas ela é altamente espiritual, porque inclusive é onde vai manifestar o Senhor, ele vai tabernacular com a gente definitivamente, ele vai habitar definitivamente conosco, a igreja. Seria como o Éden, que o Éden era um lugar meio físico, meio espiritual, não era? Isso. Não, mais ainda do que o próprio Éden, porque o Éden é um lugar físico. O local que nós vamos dizer assim, passar a eternidade, ele é totalmente espiritual. Apesar que nós vamos ter corpo espiritual, a presença de Jesus, ela vai ser também espiritual, mas vai ser corpórea, vai ser manifestada de alguma forma para que a gente possa ter esse nível de vida, entre aspas, uma vida eterna. Os anjos estarão lá também ou os anjos estão em outras regiões celestiais? Os que não foram rebeldes vão estar lá com a gente, né? Porque eles vão fazer parte das bodas do Cordeiro, vão fazer parte da Nova Jerusalém, de toda essa estrutura, porque eles foram criados, inclusive, para viver vamos dizer, a eternidade futura conosco. Vamos ver aí na tabela algumas características da Nova Jerusalém. Então, nós vemos aí, versículo 11, falando que a cidade terá um brilho dourado. O versículo 12, que a muralha ela tem 12 portões que representam as tribos de Israel, com anjos em cada portão. Que haverá na muralha, que a muralha estará sobre 12 rochas, que simbolizam os 12 apóstolos, com o nome, né, dos apóstolos em cada rocha. A cidade é uma cidade quadrada. Cada lado tem 2.200 quilômetros e tem a altura também, na verdade é um cubo, né? A altura de 2.200 quilômetros. A muralha terá a espessura de 64 metros. E é uma cidade de ouro com muitas pedras preciosas. Então foi a forma de João tentar descrever algo que era espiritual. Tentar tornar a ideia física de algo espiritual, algo esplendoroso. Pedras preciosas, ouro, o brilho, né? A gente não pode levar uma característica tão física. Alguém poderia pensar, mas será que cabe toda a humanidade num espaço de 2.200 quilômetros por 2.200 quilômetros, com 2.200 quilômetros de altura? Eu falo assim, com certeza cabe. Cabe, eu tentei já fazer, eu peguei outro dia no papel, eu falei, vamos pensar se cada ser humano ocupasse 200 metros quadrados, um ser. Eu falei, facilmente, sendo trilhões e trilhões de pessoas. Então... Não é essa a esfera. A real é que toda a humanidade salva cabe na cabeça de um alfinete como cabe no universo inteiro. Porque os dois referenciais já não vão mais Exato. existir. Ali é uma ideia física, né? É demais. Vamos ver nessa próxima tabela. A cidade ela fala que não tem templo, porque Cristo já estará lá. Os portões estarão sempre abertos e apenas os puros poderão entrar. Há um rio que sai do trono de Deus e passa pelo meio da cidade. A árvore da vida gera 12 frutas por ano, ou seja, uma por mês, e tem folhas que curam. Os adoradores serão marcados na testa diante do trono de Deus, e a luz será proveniente do próprio Deus, ou seja, não vai precisar de sol, Quer dizer, é uma realidade muito diferente, né, Bispo G? É algo completamente utópico para nós. Mas algo muito interessante, Dani, é que mesmo sendo algo espiritual, todos os referenciais que foram colocados na Terra, eles são colocados lá, né? As 12 portas, valores dos 12 apóstolos, as 12 tribos. De alguma forma, não fica, vamos dizer, fora tudo aquilo que nós temos de referencial. Então, vai haver uma mentalidade, nós vamos ter, sem dúvida, uma lembrança, porque a lembrança é o que fala que nós existimos, né? Então, isso não tenha dúvida, que nós vamos ter lembrança de todas as coisas. E se temos lembrança, vamos ter um referencial também dessas coisas que já foram. Então, Deus não descarta nada daquilo que a gente faz, porque o 12 é um referencial profético, mas ele também foi um referencial vivo,
não fictício, algo que existiu. Então eu fico feliz até de saber que muito do que a gente faz hoje profeticamente, aí nós vamos participar no porvir. Nova Jerusalém, Jerusalém é um lugar de paz. Uhum. Né? Então é uma cidade espiritual. A gente vê Melquisedeque como rei de Salém, talvez uma conexão já tão antiga, e depois nós vemos os fundamentos apostólicos, e nos traz essa ideia como que as portas, ou seja, os acessos vieram através de Israel. Uhum. A tribo, né? Estou falando das 12 tribos. Então, o acesso veio realmente de Israel, porque Jesus veio de Israel. Então, o acesso a este reino espiritual nasceu desse povo. Sem dúvida. Agora, o fundamento é apostólico. Amém. O fundamento desse reino, os 12 apóstolos. É isso mesmo. Então, ele é bem claro sobre isso. Então, esse referencial base que é é onde estão as importante, a gente muralhas. saber que tudo que foi colocado aqui não vai ficar em vão. Então, assim como nós lemos em Hebreus que aquilo que todos os heróis do Antigo Testamento fizeram, porque Deus tinha coisa superior, nós vamos viver até na eternidade essas coisas em um nível superior. Sem querer, sem desejar, mas faz parte até de uma estrutura, vamos dizer assim, vamos colocar, estranho falar isso, comportamental de Deus. Porque Deus não nos dá nada fora de um referencial daquilo que nós conquistamos, né? Nós temos que andar segundo aquilo que nós já conquistamos. As memórias serão apagadas, Bispo G? De maneira nenhuma. Porque o que diz que eu existo é a minha memória. Então, por exemplo, se hoje eu perco a minha memória definitivamente, eu deixei de existir. O Bispo G, que viveu todos esses anos atrás, deixou de existir. Então, se eu não tenho memória, eu não tenho existência. Então, a memória será preservada, obviamente, uma memória espiritual, algo muito mais elevado, mas as coisas que já vivemos aqui, elas também serão lembradas, e até as pessoas, de uma certa forma, porque não é como muitos interpretam, um espírito que foi passando por várias existências, vários corpos, não, é um único ser. Então, Deus não vai desprezar o ser que nós fomos, então nós vamos ser um ser trino, na presença dele e uno, porque agora será somente alguém que tem um corpo espiritual, uma alma espiritual. Eu quero encerrar o nosso estudo de Apocalipse com a passagem de Apocalipse 22:7, diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Vamos para a revisão. Na aula de hoje, estudamos o fim definitivo. Jesus derrotará as duas bestas e seus exércitos no Armagedon e dará início ao reinado de 1000 anos na Terra, enquanto Satanás estiver aprisionado. No fim do milênio, Satanás será solto e, junto com alguns incrédulos do milênio, será lançado no lago de fogo, encerrando assim com a morte definitiva para todos os inimigos de Deus. Surgirá a Nova Jerusalém, o céu na eternidade com o paraíso, onde todos os salvos adorarão o Senhor diante de seu trono. Ainda sobre o milênio, vimos que das teorias, as mais próximas que acreditamos é a do pré-milenarismo dispensional, onde a igreja será arrebatada com o retorno de Cristo no meio da tribulação e preservada até retornar com Cristo na batalha do Armagedon e reinar com ele 1000 anos na terra. Depois deste milênio, Satanás será julgado e condenado ao lago de fogo, como as bestas e seus súditos já foram após Armagedon. Então a humanidade passará pelo julgamento final. Os salvos estarão para sempre na Nova Jerusalém e os condenados vão para o lago de fogo. Confira a agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.